Bom, hoje, como eu disse, nós retomamos a nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já passamos por todos os versos dos 11 primeiros capítulos. A gente levou algum tempo já para fazer isso e agora nós iniciamos o capítulo 12. Um detalhe interessante é que os 11 primeiros capítulos, eles formam uma primeira seção, que é uma seção teológica, essencialmente teológica, onde as doutrinas da graça e a doutrina da salvação é apresentada de uma forma bem ampla pelo apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai aplicar essa teologia toda que nós aprendemos nos 11 primeiros capítulos. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. E hoje, essencialmente, eu gostaria de ler apenas os 2 primeiros versos do capítulo 12, que poderiam nos permitir ficar aqui lidando com esses 2 versos por muito tempo, porque eles são realmente uma conexão muito importante e valiosa que o apóstolo Paulo faz de toda a teologia que ele apresentou até então. Só antes de lermos esses 2 versos, eu quero lembrar bem rapidamente que o apóstolo Paulo nunca havia estado em Roma. Ele não era o fundador da igreja de Roma, mas ele tinha a intenção de visitar os romanos, possivelmente passando ali pela Itália em direção à Espanha, numa próxima viagem missionária ou numa futura viagem missionária. E para que ele se apresentasse então à igreja de Roma, o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Romanos. Essa é a primeira intenção do apóstolo Paulo. Só que essa carta ela se tornou tão profunda, tão valiosa, tão esclarecedora das doutrinas ligadas à salvação, que acabou se tornando uma carta referencial para a reforma protestante, já que ali a gente tinha todos os elementos daquilo que hoje é chamado de doutrinas da graça, e de teologia reformada também. Então, só lembrando que o apóstolo Paulo fez essa carta com essa intenção de apresentar a fé que ele tinha, o evangelho que ele anunciava. Por isso, muitas vezes nós chamamos essa carta de o Evangelho segundo Paulo, porque é a forma que Paulo apresenta as boas notícias de salvação aos seus leitores. Então vamos ler juntos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu chamei essa mensagem de "Para que serve tudo isso?", porque eu gostaria muito de enfatizar a conexão entre as duas sessões da carta do apóstolo Paulo. Às vezes nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo e falamos assim, aos Romanos, e falamos assim: os 11 primeiros capítulos são teologia e os capítulos restantes são vida cristã. E apesar de não ser essencialmente errada essa afirmação, ela nos dá uma ideia muito incorreta de que teologia e vida cristã podem ser separadas. Como se Paulo falasse assim: olha, aqui é teologia, aprendeu teologia? Agora aqui é como você vive. E não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Apesar de ser muito clara essa distinção das 2 sessões, de que o apóstolo Paulo apresenta a sua teologia nos 11 primeiros capítulos, e depois ele vai falar sobre a vida cristã, ele não está separando essas 2 coisas. Porque é exatamente essa separação das 2 coisas que tornou a religião da época de Jesus hipócrita. A ideia de que era possível você agir de uma determinada forma e você ter uma teologia que fosse a parte ou separada disso. E é impossível. O que Paulo está fazendo aqui com essas 2 sessões é o seguinte: nos 11 primeiros capítulos, ele vai então apresentar essa salvação que foi planejada pelo Pai, que foi realizada por Cristo Jesus, que é aplicada pelo Espírito Santo nos eleitos de Deus.
Agora ele vai apresentar o estilo de vida daqueles que foram alcançados por essa grande salvação. O que Paulo está dizendo, e você pode perceber aqui no verso 1 que ele começa dizendo, portanto. É como se ele dissesse tudo o que ele falou nos 11 primeiros capítulos, portanto, ou seja, por causa dessas coisas, vocês vão viver assim. Essa é a conexão. O que Paulo está dizendo aqui, claramente é que essa teologia que nós aprendemos nos 11 primeiros capítulos, deve levar a um determinado estilo de vida. Deve determinar a uma vida cristã. Não é assim, agora eu sei dessas coisas, portanto eu tenho que fazer desse jeito, só por fazer. Não, Paulo está apresentando isso de uma forma natural. Naturalmente, nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós agora cremos. Frequentemente, então, a gente ouve que as doutrinas da graça, em especial a perseverança dos santos, né, a ideia de que a salvação não é perdida, mas ela é sustentada pelo Senhor, pode encorajar crentes a viverem sem dar devida importância à santidade. A gente não ouve muito isso? Não, mas salvação não se perde. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser. É a primeira coisa que a pessoa fala. Eu nunca ouvi alguém que ouviu assim, a salvação não se perde. Meu Deus, que maravilha, louvado seja Deus que me sustenta. Eu nunca vi. Eu só vejo gente falando, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? A ideia é realmente sempre essa. Mas muitas pessoas pensam isso, que se eu falar que a salvação não se perde, eu desencorajo pessoas a viverem de forma santa. Se não se perde, não importa o que eu faça. E o que Paulo está ensinando aqui é exatamente o oposto. Porque essa salvação me alcançou, não existe outra vida para mim senão a vida de santidade. Não existe outro caminho para mim senão o caminho da santidade. A santidade, ela não consegue ser produzida pelo medo de se perder a salvação. Eu nunca vi alguém que tinha medo de perder a salvação que se tornou realmente santo. Quem realmente tem medo de perder a salvação e um medo por não ter confiança no sustento do Senhor, normalmente ele caminha para o legalismo. Ele caminha por uma direção mais legalista do que santa de verdade. A mensagem de Paulo aqui é a seguinte: vocês pertencem a Deus, portanto, que é o que conecta as duas partes, vivam de acordo com essa nova identidade de vocês. Não por medo, não por interesses pessoais, mas porque essa é a única vida possível para aquele que pertence ao Senhor. O que Paulo vai nos ensinar a partir do capítulo 12? A única vida possível para aqueles que pertencem ao Senhor. Portanto, é a palavra inicial que nos versos que nós lemos. É como se ele dissesse, esse é o meu ensino sobre salvação, Romanos 1 a 11. Portanto, vivam de forma condizente com esse ensino, capítulos 12 a 16. É essa conexão que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E de novo, é importante e interessante a gente notar que teologia e piedade nunca são apresentadas isoladamente. Teologia que não produz piedade produz orgulho. E piedade que não é sustentada pela teologia normalmente produz legalismo e hipocrisia. As duas realidades separadas não produzem nada positivo. Se eu tenho uma teologia que apenas produz entendimento intelectual, normalmente isso me leva ao orgulho. Mas se eu ignoro a teologia e valorizo só a piedade, só a vida cristã, só como eu tenho que viver, normalmente eu sou ou legalista, ou além de legalista, às vezes eu sou hipócrita. Porque sem ter uma base teológica, eu então vou criando minhas regras, minhas leis, vou valorizando aquilo que a religião da época de Jesus fez. Teologia que produz apenas conhecimento leva a orgulho, como eu disse, e piedade sem teologia leva ao legalismo. As duas coisas precisam andar juntos. Por quê? Porque aquilo que nós cremos determina como nós vivemos. Esse é o princípio todo da Bíblia. O que nós cremos determina como nós vivemos. E é assim que deve ser. Não tem outra maneira, porque qualquer outra maneira acaba sendo hipócrita. Bom, precisamos muito conhecer a vontade de Deus para alinhar as nossas ações com a sua vontade. Então, precisamos de teologia.
crente sem teologia normalmente é um crente levado por esses ventos de doutrina. Esses dias eu pensava sobre isso, né? Desde que eu conheci o Senhor, a gente já viu tantos movimentos, só nesses tão poucos anos, são poucos, né? Uns 20 e tantos anos aí, já são tantos ventos de doutrinas. Eu lembro do dente de ouro. Você lembra? O pessoal mais velho aqui lembra do dente de ouro, né? O pessoal dizia que o ouro aparecia. Nunca vi ninguém que tenha dente de ouro. Acho que tiraram para vender, só pode, porque não tem. Aí vieram outras doutrinas. A questão da música também, né? Nós tivemos primeiro um movimento mais de extravagante, vamos chamar assim. Tiveram outros antes, né? Mas um movimento extravagante, aquele movimento das 3 notas e que toca até quebrar a corda do violão. E a música que demora um prelúdio do worship. E aí nós tivemos depois outros movimentos. Hoje é o worship, a grande base da música. Ou seja, a gente tem vários momentos diferentes, tanto teologicamente, né? Eu lembro da época da batalha espiritual. As pessoas ficavam pegando a Coca-Cola, virando ao contrário, para ver o que era o contrário. Pegando o disco, olha a maluquice de alguém. Pegar um disco e girar ao contrário para ouvir. Essa pessoa é doente, só pode. Não pode ser sã uma pessoa dessa. Mas eles faziam isso, viravam o disco. Talvez você nem saiba o que é isso, né? Disco era um negócio desse tamanho, preto, prensado, que se colocava numa agulha e ele tocava música. É tipo mágica assim, né? A agulha encostava ali, tocava música. E as pessoas giravam o disco ao contrário. Sabe por que acabou essa moda? Porque agora não dá para virar o disco ao contrário. Não tem mais disco. Mas as pessoas ficavam procurando, as pessoas assistiam filme da Disney para encontrar essas loucuras. E a gente acreditou nisso tudo também. Não se faz de santo aí não, porque a gente acreditou nessas coisas tudo também. E aí a gente ia sendo levado de uma linha para outra. Sabe o que acontece? Perceba você que conheceu a fé reformada, como você é muito mais exigente. Quando você escuta uma besteira hoje, já dói no ouvido. Quando você assiste um negócio musical meio esquisito, você já fala, sei não. Você foi ficando mais exigente, não é? Mas não é porque você ficou mais exigente apenas, é porque agora você conhece. Quando nós conhecemos, irmãos, as nossas ações vão sendo alinhadas por aquilo que nós conhecemos. A teologia é importante. Pessoas que dizem que a teologia não é importante, essas pessoas não compreenderam o que realmente é a vida cristã. Elas acham que é possível viver uma vida cristã à parte da teologia. Bom, precisamos viver então de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. No Novo Testamento, a teologia é graça e a ética é gratidão. E a gente vai ter tudo isso, tanto teologia como ética, tanto teologia como piedade, tanto graça, conhecimento, todas essas coisas elas estão sempre conectadas. Falar disso isoladamente é uma tolice da nossa parte, e aqui o apóstolo Paulo nos lembra disso. Bom, dos capítulos 12 até o 16, que é o que a gente falou, vários temas são apresentados. E os temas estão sempre ligados a essa vida transformada, que é a consequência da salvação que nos alcançou. E uma vida transformada tem relacionamentos transformados. Essa é a essência do capítulo 12. Aliás, dos capítulos daqui para frente, a gente vai ter muito assunto ligado a relacionamento, porque uma vida transformada tem relacionamentos transformados. No capítulo 12, por exemplo, ele vai tratar do relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com os inimigos. E ele vai tratar de todo esse tipo de relacionamento. Um relacionamento com Deus vai ser sempre refletido nos relacionamentos horizontais. É impossível que você tenha um relacionamento saudável com Deus e esse relacionamento saudável com Deus não seja refletido e irradiado para os seus relacionamentos horizontais, seja com sua família, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus amigos, com o que quer que seja, há um reflexo da nossa transformação. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse texto para a gente seguir adiante. Bom, o primeiro verso diz então: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O apelo que Paulo está fazendo aqui
ele tem base nas misericórdias de Deus, naquilo que Deus já fez. Olha que interessante, ele começa: irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço. Ele usa como base do seu apelo essa misericórdia de Deus. Mais uma vez, um chamado à vida que condiz com o seu status, que reflita a sua identidade. Por causa da misericórdia de Deus que nos alcançou, devemos viver de forma a honrar o Deus dessa misericórdia. É isso que Paulo está dizendo aqui: por causa das misericórdias, porque as misericórdias te alcançaram, porque Deus foi misericordioso com você, porque Deus regenerou sua vida, porque Deus te adotou, porque Deus te trouxe para junto dele, porque Deus transformou completamente o seu futuro, a sua existência. Por causa dessas coisas, vivam agora de acordo, uma vida que honre o Deus da misericórdia. O pedido aqui, qual é o apelo? É que nós ofereçamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso significa? Bom, primeiro que o verbo que Paulo usa aqui, né, que é traduzido por pedir ou rogar, né, também seria uma boa tradução, é um misto de autoridade e súplica. Ao mesmo tempo aqui Paulo está usando sua autoridade, a autoridade de um apóstolo, mas está suplicando, dizendo para nós: olha, eu peço isso com carinho, eu peço isso com humildade, eu peço isso com muito amor. Tamanha a importância disso para a sua vida. Mas ao mesmo tempo eu apresento para vocês isso com a autoridade de alguém que está falando em nome de Deus. É um apelo completo, um pedido que deve impactar plenamente nossa vida, o que Paulo está fazendo aqui. E ele diz: olha, ofereça o seu corpo. E o verbo oferecer vai trazer a ideia aqui de entregar definitivamente, de render nosso corpo ao Senhor de forma completa e definitiva. Muitas pessoas aqui, quando a gente fala aqui o que a gente deve oferecer ao nosso corpo, entendem que o que Paulo está dizendo aqui é com relação à estética, né? Que ele está dizendo: ofereça o seu corpo como sacrifício. E acham que é estética, acham que é questão de vestimenta, questão da maneira como você corta o seu cabelo, como você usa sua maquiagem, ou qualquer outra dessas coisas. E o que Paulo está falando aqui não é sobre estética, mas sobre aquilo que nós fazemos através do nosso corpo. A santidade do nosso corpo não é simplesmente a forma como nós lidamos com o corpo no sentido estético, mas é como nós usamos o nosso corpo. Ou seja, Paulo está falando das nossas ações, Paulo está falando da nossa maneira de viver, está falando que antes o nosso corpo era entregue à prática do pecado, mas agora deve ser entregue como sacrifício ao Senhor. Sacrifício aqui é a mesma ideia, ele está usando uma palavra que traz a ideia do Antigo Testamento. Qual é a ideia do Antigo Testamento do sacrifício? É de que algo era entregue, oferecido ao Senhor. Não era algo de outra forma, mas era entregue totalmente sem reservas. Não é um sacrifício no sentido de sofrer. Eu estou fazendo um sacrifício para o Senhor aqui, sofrendo. Não é isso. É um sacrifício no sentido de entregar em adoração. O que Paulo está dizendo é: os corpos de vocês eram usados para a prática do pecado. E eles eram usados, sejam na mentira, seja numa sexualidade distorcida, seja em qualquer ação que o corpo pudesse ser utilizado. Agora vocês devem consagrar esse corpo ao Senhor e voluntariamente, totalmente, entregar as atitudes e ações produzidas através do seu corpo a Deus. Essa é a consequência da nossa teologia. A consequência da nossa teologia não é uma vida frouxa na santidade, mas é uma vida completamente rendida ao Senhor por causa do que Ele fez e por causa da teologia que nós temos. É interessante que todos aqueles que nos acusam de viver ou de incentivar, encorajar uma vida frouxa na santidade, não lembram disso.
Que a consequência de toda essa teologia é Paulo dizendo, bom, agora que vocês creem nisso, vocês creem que não perdem a salvação, vocês creem que vocês são eleitos, vocês creem que o Senhor regenerou vocês, vocês creem que é o Senhor que fez toda a obra do início ao fim, então é assim que vocês devem viver. Porque essa é a prova de que vocês creem nisso. A frouxidão é a prova de que vocês não creem naquilo, vocês estão usando aquilo como muleta para viver uma vida fora de Cristo. Mas se vocês creem em todas essas coisas, a consequência natural é um caminhar em direção a essa santidade. Uma santidade que começa pela entrega de todas as nossas ações como oferta, como sacrifício, como voluntariamente e definitivamente entregues ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. De novo, não tem nada a ver com estética. Não tem nada a ver. É claro que o padrão do cristão é um padrão de decência. É claro, ninguém está falando sobre isso. É claro que o padrão do cristão é um padrão de respeito. Não tem nenhum problema com relação a isso, e isso faz parte daquilo que nós entendemos. Porém, o que Paulo está falando aqui não é isso. Ele não está dizendo que se você usar um vestido mais longo do que a outra pessoa, você é mais santo que a outra pessoa. Não é sobre isso. É sobre aquilo que o corpo te levava a fazer. E aí Paulo vai, em outros textos, dar exemplos, como aquele que usava do seu corpo para roubar, para mentir, para se prostituir, para se irar e para arrumar encrenca e problema com os outros. E Paulo vai falar de uma série de, quando ele menciona pecados especificamente, ele vai falar de uma série deles, todos eles conduzidos, é claro que vem de um coração, né, corrompido, mas todos eles conduzidos pelo corpo. E Paulo está dizendo aqui, agora não. Agora o corpo de vocês deve ser consagrado para a entrega para o Senhor, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. E ele diz que esse sacrifício deve ser vivo, santo e agradável. O que isso significa? Primeiro que ele deve vir do coração. Paulo não está falando aqui, agora façam isso. Não é aquele camarada que agora assume uma postura que de longe você olha e fala, é crente. Mas esse nosso julgamento de é crente é só estético. Nós não sabemos se é mesmo. É o camarada que por causa da sua vestimenta e da sua maneira, e normalmente é uma expressão meio entristecida, né? Parece que a pessoa está ali sofrendo, quanto sofrimento pelo Evangelho de Cristo. Aí você olha e fala, é crente. Né? Isso quando não é mal vestido, né? Que normalmente é outra questão também. Né? O camarada está lá, todo largado, né? Como se fosse uma obrigação se vestir de uma forma que não é a natural dele, que não é a realidade que ele faz. E aí você olha e diz, é crente. E essa ideia é uma ideia estética. E Paulo não está falando disso. Paulo está falando de um sacrifício que seja vivo, de uma entrega que seja viva, de uma entrega que venha do coração. Não é um convite para a gente cumprir rituais, irmãos. Não é um convite para a gente fazer mecanicamente o que quer que seja, o que a religião cobra, mas sim uma vida que de forma desejosa, alegre e grata seja oferecida ao Senhor. É uma adoração que vem primariamente do coração, do desejo de honrar o seu Senhor. Irmãos, salvação que não produz amor pelo seu Salvador, não é salvação, é qualquer outra coisa, mas não é salvação. E quando nós amamos o que nós queremos, quando alguém ama a Deus, o que esse alguém deseja? Honrar esse Deus, amar, servir esse Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que venha do coração, que você não faça o que faz porque tem que fazer. Porque o crente precisa servir, porque o crente precisa dar bom testemunho, porque o crente precisa... Todas essas coisas são verdadeiras, mas não são nossa motivação. Elas são nossa direção, mas não são nossa motivação. Se eu sirvo porque crente tem que servir, a motivação está errada. Eu sei que crente tem que servir, mas eu sirvo porque eu quero primariamente honrar o meu Senhor. Porque eu quero que aquele que me salvou seja honrado pelo que ele me deu de capacidade para fazer. Não porque tem que fazer. É essa a diferença do sacrifício que é vivo. Porque o Antigo Testamento o que mais tem é sacrifício. E o autor de Hebreus vai dizer que esses sacrifícios nunca foram suficientes para eliminar o pecado do povo, para
perdoar o pecado do povo. O que os sacrifícios faziam era cobrir o pecado. Faziam com que a ira que Deus manifestaria sobre aquele pecado fosse coberta, não se manifestasse, mas o pecado continuava lá. Então o sacrifício por si só, quando ele é mecânico, como ele é cumprimento de um ritual, daquilo que tem que ser feito, ele é muito limitado. E o que Paulo está dizendo aqui é que o sacrifício, nós como sacrifício é outra coisa. Isso vem do coração, nós queremos isso, nós amamos isso, nós desejamos isso. Aqui Paulo então está fazendo um contraste com os sacrifícios da velha aliança, que eram incapazes de qualquer coisa. Ele diz que, então, primeiro ele é vivo, segundo ele é santo. E santo fala sobre a motivação correta. Não é uma postura e uma atitude que está preocupada apenas com o exterior, mas com a glória de Deus acima de tudo. É um sacrifício totalmente dedicado ao Senhor, como era o holocausto. Você lembra? O Antigo Testamento tinha muitos sacrifícios diferentes. Mas alguns dos sacrifícios, algumas partes dos animais eram destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Os sacerdotes normalmente ficavam com a picanha e o levita com os miolos. Mas algumas partes eram separadas para os sacerdotes e para os levitas. E o restante era queimado ao Senhor. O holocausto não. O holocausto era um sacrifício completamente diferente. Ele era totalmente queimado ao Senhor. Totalmente oferecido ao Senhor. Então, o sacrifício que Paulo está nos provocando aqui é o holocausto. É aquele que não reserva nada para si. Que não reserva nada para coisa alguma, mas que oferece totalmente. É um sacrifício totalmente dedicado ao Senhor. É esse tipo de vida que nós devemos ter. Por fim, ele é agradável, porque é uma expressão de amor, porque é uma expressão de gratidão, ao invés de ser o cumprimento de uma obrigação religiosa. É a ideia da oferta de aroma suave. Algumas ofertas, alguns sacrifícios tinham essa expressão, subiam ao Senhor como aroma suave, um cheiro agradável, que o Senhor sentia com aquele sacrifício. E agradável por quê? Por causa da motivação do coração, por causa da motivação correta, porque era uma expressão de amor, porque era uma expressão de gratidão. Então o que Deus está nos convocando aqui é que, ao crer como nós cremos, nós possamos viver como devemos viver. E a primeira coisa que nós devemos ter como estilo de nossa vida é que as nossas ações, nossas atitudes, sejam todas elas conduzidas em santidade para a glória de Deus. A imagem que Paulo vai refletir aqui, vai nos remeter, como eu disse, é a imagem dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do povo, e que se cumprem plenamente em Cristo. Esses sacrifícios não são mais necessários. Paulo não está dizendo, olha, agora vocês têm que ser um sacrifício ao Senhor, porque precisa disso para manter a salvação, porque precisa disso para ser salvo, porque precisa disso para o que quer que seja. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque todos os efeitos do sacrifício se cumprem no sacrifício pleno, que é o de Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombra. Eles apontavam para o sacrifício que, segundo o autor de Hebreus, é feito de uma vez por todas, não sendo mais necessário outro sacrifício. Por isso que Paulo vai chamar esse de vivo, agradável, santo e agradável, porque ele não é um sacrifício que vai produzir nada, mas ele é um sacrifício que é a expressão do que já foi produzido pelo Espírito de Deus em nós. A nossa entrega, a nossa rendição ao Senhor, irmãos, é um chamado para aqueles que já foram regenerados. Não é um chamado para aqueles que ainda creem nas suas próprias forças para se manterem em pé. Não é um chamado para aqueles que acreditam que eles mesmos escolheram ao Senhor por suas próprias forças e capacidade. É um chamado para aqueles que entendem que foram salvos pelas misericórdias do Senhor e que por causa disso devem viver de forma a honrar aquele que realizou sua salvação do início ao fim.
Irmãos, isso é importante da gente pensar. Isso é importante da gente entender. Nossa santidade não é instrumento para coisa alguma, mas é consequência daquilo que Deus já fez. Nós vivemos em santidade porque a nossa salvação é também uma capacitação para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Paulo então vai dar um novo significado ao sacrifício agora. Não aquele usado para buscar o favor de Deus, mas usado para expressar gratidão pela obra redentora de Cristo. Usado para expressar gratidão pelo que Deus já fez. Só para deixar ainda mais claro, irmãos. O ensino aqui é que nossa vida deve ser plena e definitivamente sacrificial. E que sacrifício é a expressão da nossa nova identidade. Não um sofrimento, não um fardo, mas reflexo de quem somos. Você percebe a diferença? Eu posso fazer um sacrifício porque aquele sacrifício me interessa. Então, vou dar um exemplo. Tem dias que você está cansado e você precisa fazer uma hora extra no seu trabalho. Mas aquela grana vai vir a calhar. Ou de repente nem vai vir a grana, mas você precisa fazer, porque faz parte do seu trabalho. E você vai fazer um esforço extra por aquilo, que se você pudesse livremente escolher, não faria. Esse é o esforço e o sacrifício que é um fardo. Se nós tivermos essa postura com o reino de Deus, nós estamos tendo a postura incorreta. Nosso sacrifício não é vivo, santo e agradável. A nossa postura precisa ser a postura de desejar. Eu estou cansado, mas porque eu amo, eu vou fazer o esforço. Porque eu amo, eu vou me dedicar a isso. Porque eu amo, eu vou refrear os desejos da minha carne. Porque eu amo, eu vou fazer. Não porque eu sou obrigado a fazer. Não porque é um fardo, não porque eu queira ganhar alguma coisa, não porque eu preciso fazer, e se eu não fizer isso, que o Senhor vai pensar de mim? Nada. Diferente do que Ele já pensa. E sabe o que o Senhor pensa de você? Ele pensa o seguinte, que você é tão ruim, que se Ele não enviasse o Filho dele, você estava perdido. É isso que Ele pensa. Dá para pensar pior que isso? Não dá. É isso que Ele pensa da gente. Senão Ele não enviaria Cristo. Ele não precisaria enviar Cristo. Ele envia Cristo por causa da nossa incapacidade. Ele olhou para você, que se acha a última bolacha do pacote. Talvez seja, né? Aquela que fica toda amassada, a gente não consegue nem tirar do pacote. Mas ele olhou para você e falou assim, sozinho esse cara vai para o inferno, sorrindo e cantarolando. E enviou Jesus Cristo. Então, irmãos, pare para pensar nisso. Nosso sacrifício ao Senhor não o ilude. Ele sabe quem nós somos. E o sacrifício do Senhor, nosso sacrifício ao Senhor, nossa vida como sacrifício ao Senhor, não produz méritos em nós. Nossos méritos vêm de Cristo. Nós já temos todos os méritos necessários para a salvação, porque eles estão em Cristo, não em nós. Cristo tem os méritos da nossa salvação. Portanto, a nossa vida não é essa luta para que a gente faça alguma coisa para merecer. Mas a nossa vida ela deve ser direcionada para que a gente faça o que quer que seja, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja reconhecido como Deus bondoso, para que Ele seja visto pelos ao meu redor como um Deus que cuida dos seus, para que Ele seja visto como um Deus que me transformou a ponto de eu querer dedicar a minha vida. Isso é glorificar Deus. E é isso que é a nosso objetivo aqui. Bom, por fim, Paulo vai equivaler esse sacrifício ao nosso culto racional. E aqui, irmãos, eu sei que essa expressão culto racional é muito querida pelos reformados, né? Porque a gente fala, tá vendo? O culto tem que ser racional. Está rodopiando por quê aí? Onde está a racionalidade desse rodopiar? Está saltando aí por quê? Porque está fazendo essas coisas. Eu sei que a gente usa muito para isso, mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é de um culto que seja verdadeiramente espiritual. Paulo usa a palavra racional para nos conectar à ideia do espiritual.
Porque o culto espiritual, ele é racional. Ele não é um culto onde nós perdemos o controle. Ele é um culto onde nós decididamente, pensadamente, oferecemos nosso culto ao Senhor. É por isso que nosso culto tem um planejamento. O nome disso é liturgia. Tem uma liturgia, porque nós pensamos em como nós conduzimos a igreja a fazer o que tem que ser feito. O que é um culto, irmãos? O culto é: a igreja ouve a palavra, seja cantada, lida ou orada, e responde a essa palavra. Então, nós temos uma abertura do culto onde há uma leitura. Nós respondemos a essa palavra, nós oramos e exaltamos nosso Senhor. Nós temos o louvor onde a palavra é cantada, nós respondemos em adoração ao Senhor. Nós temos uma pregação, nós respondemos em adoração ao Senhor, não cantando como nós cantamos, mas em receber essa palavra e exaltar aquele, em sermos transformados por essa palavra a partir do momento em que nós nela cremos. Nós sempre respondemos. O culto é a resposta do povo ao que Deus faz. E o culto, ele é racional por quê? Porque o povo faz isso premeditadamente. A gente não se reúne aqui, vamos lá, irmãos, vamos esperar o que Deus quer fazer. Eu planejei falar isso, mas Deus agora quer falar essa outra coisa. Só se for o seu Deus que é bagunceiro. Que o meu me fez gastar 12, 14, 16 horas na semana para preparar a mensagem. Para chegar aqui e dizer outra coisa. Ele não estava sem tempo para me avisar antes? Olha que coisa desorganizada, que coisa... Claro, pode acontecer, pode, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. E se Ele fizer, eu não vou ter dúvida, o Caio não vai ter dúvida que Deus está querendo isso. Não vai ter dúvida no nosso coração. Nenhuma. Mas pare para pensar, irmãos. O nosso culto é uma forma de nós oferecermos ao Senhor a nossa adoração. O culto é o que nós oferecemos ao Senhor. Ele precisa ser racional no sentido de produzir espiritualidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele é racional no sentido de vamos organizar. Nosso culto não pode ser só música, porque ele só produz uma resposta. Como é que nós somos levados, por exemplo, a uma resposta de quebrantamento e arrependimento? Através de uma oração, através de um texto que faça isso. Então existem respostas diferentes que nós damos. Nós podemos responder intercedendo, nós podemos responder adorando, nós podemos responder com contrição, nós podemos responder de forma diferente. Então o culto precisa ser organizado para que as respostas sejam diferentes. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que esse sacrifício é equivalente ao culto racional. E aqui a coisa fica um pouco confusa, porque o que tem a ver eu oferecer o meu corpo e isso ser o meu culto racional? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós cultuamos a Deus não somente aqui, mas cultuamos a Deus quando nossa vida é oferecida ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Culto racional é aquele que não é apenas cerimonial, nem tampouco somente emocional, mas ele é sobretudo espiritual. Espiritual no sentido de produzir espiritualidade e de responder de forma espiritual ao chamamento de Deus. O culto racional ou espiritual que nós prestamos a Deus, pela consagração da nossa vida, não é prestado apenas no edifício da igreja, mas em casa, no trabalho, em cada lugar que nós estivermos. O que Paulo está anunciando aqui, ou enxergando aqui, não é um culto delimitado, restrito a uma hora e a um recinto. É um culto que expande a isso. O que nós fazemos aqui é o nosso culto comunitário. Como comunidade nós nos reunimos e oferecemos ao Senhor o nosso culto. Mas o que Paulo está dizendo é que isso vai além. É possível que a minha vida consagrada ao Senhor seja um completo e contínuo culto ao Senhor. Você entende? Não é a mesma coisa. Não é, antes que você pense aí na sua mente, então quer dizer que eu posso ficar em casa e oferecer meu culto ao Senhor? Vou ler o texto e respondo com uma oração. Põe uma música lá e respondo em adoração. Põe uma pregação lá e respondo. Vou fazer isso. Mas e o elemento comunitário? Nosso culto aqui, ele é essencialmente comunitário.
Por isso que as nossas individualidades não aparecem. Por isso que quando você diz assim, eu não gosto dessa música, alguém diz para você assim, com todo o amor do mundo, o culto não é para você, é para o Senhor. Porque as nossas individualidades, elas são unidas na coletividade. E nós oferecemos ao Senhor o nosso culto. E por isso que os elementos que estão aqui, são todos eles voltados ao Senhor. Por isso que a gente não tem culto do aniversário do pastor. Porque o culto não é para o pastor. Não é no culto de aniversário, não tem isso. Nós não temos isso. Você pode pagar pizza, isso aí a gente deixa, né, Caio? Isso aí a gente lá, né? Continua o culto lá, vamos continuar lá, né? Na pizzaria. Mas não tem. Por quê? Porque os elementos são do culto ao Senhor. O que Paulo está dizendo é, olhe para como é o culto comunitário e transfira todos esses elementos para a sua vida. E faça que a sua vida constantemente seja uma resposta à palavra de Deus. Você responde à palavra de Deus no seu trabalho. Você responde à palavra de Deus na sua família. Você responde à palavra de Deus entre seus amigos. Você responde à palavra de Deus em cada lugar que você tiver. O que Paulo está dizendo é que esse sacrifício é equivalente ao culto. Então pense em como você se comporta no culto e o que você entende pelo culto. E transfira isso para o restante da sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui, que nossa vida como um todo deve ser um culto racional. John Stott disse o seguinte: nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestados em nosso corpo. Olha que interessante. O que John Stott está dizendo aqui é que quando o culto é só contemplativo, não se transforma em atitudes, atos de serviço, não só dentro da igreja, mas uma vida de serviço, ele não é um culto racional, não é um culto espiritual. Nós glorificamos a Deus em nosso corpo quando nós contemplamos o que é santo, quando os nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando nossas mãos praticam o que é reto e quando os nossos pés caminham pela vereda da justiça. Hernando Dias Lopes disse isso. E é muito correto. Isso é uma vida que glorifica a Deus. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, disse: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ele se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Pois um sacrifício não tem nada impuro, um sacrifício é a premissa de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os outros nossos membros. Você entende como a coisa está fechada aqui? Você oferece agora o seu corpo, seu estilo de vida é esse, é santo. E Paulo diz, então, esse estilo de vida santo é um culto ao Senhor. Deus é glorificado nesse culto, tanto quanto é glorificado num culto, quando a igreja se ajunta e se reúne. E a nossa vida, então, é um eterno e contínuo culto. É claro que não é suficiente para a gente dizer aqui, como às vezes a gente vê pessoas que querem ser muito piedosas e dizem assim: irmãos, vamos continuar o nosso culto, porque o nosso culto é a vida toda, e a gente está só continuando ele aqui. Não, a gente está se reunindo para um culto comunitário. Sua vida como um todo é um culto, mas o que está começando aqui, está começando porque ele é comunitário, porque nós nos reunimos para adorar, porque nós nos reunimos para cultuar. Bom, e o verso 2? O verso 2, aguenta aí que já está acabando, tá? Já estou na metade. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um complemento aqui de Paulo para a ideia nesse verso. Consagre suas ações e atitudes ao Senhor e aí ele continua, não vivam conforme. Há um complemento. Paulo não está dizendo só que o estilo de vida é só o que a gente faz. Tem um complemento aqui. E olha que interessante, irmãos. Não vivam conforme os padrões desse mundo.
E só esse verso, mano, dava para fazer um monte de mensagem. A gente pode enxergar aqui quão profunda é essa colocação. Primeiro, a gente precisa compreender que há um padrão deste mundo. A gente às vezes não compreende isso, acha que está tudo tranquilo, que a gente acredita na ideia da neutralidade, como se pessoas fossem neutras. Não, todo mundo vivendo sua vida, ninguém está nem aí. Não é isso, existe um padrão que é estabelecido pelo mundo, ou se você preferir, por nossa sociedade, que move nossa sociedade em direções para cá ou para lá. Esses padrões são construídos ao longo de tempos, de anos, às vezes de gerações, mas eles são construídos e estabelecidos. Quem estuda um pouco de política entende um pouco mais disso, porque sabe que muitos pensadores políticos, seja de direita ou de esquerda, eles vão falar sobre a necessidade de construir ambientes para que aquele modelo político possa florescer. Então, há sim um padrão na sociedade, um modelo de sociedade no qual nós estamos inseridos. Segundo, é possível que aqueles que creem se amoldem a esses padrões. Senão seria uma tolice de Paulo dizer não se amoldem. É possível que a gente se molde a esse padrão, ou se amolde a esse padrão. E isso, irmãos, é uma coisa importante a gente pensar. Porque às vezes nós achamos, e isso é um orgulho infantil da nossa parte, de dizer, não, ninguém me influencia. Já ouviu pessoas que dizem assim? Ninguém me influencia, eu faço o que eu penso. Não existe isso, porque exatamente a maneira como a sociedade se comporta, se conduz, é um ensino. A sociedade prega todos os dias como nós devemos pensar, o que nós devemos gostar, o que nós devemos crer. Eu vou dar um exemplo simples, a moda. É você que determina alguma coisa na moda? Não. Você é obrigado a andar na moda? Praticamente sim. Em algum grau, sim. Por quê? Se você for numa loja hoje, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de calça com barra italiana. Você sabe o que é barra italiana? Barra italiana é aquela barra que é como se fosse dobradinha e costurada assim. Chama barra italiana. Eu amo aquela calça. Aí eu vou comprar um terno. Aquela calça não, aquela barra, né, que você pode botar em qualquer época. Aí eu fui comprar um terno para um casamento do nosso digníssimo aqui. Aí eu falei pro cara, eu quero barra italiana. Aí ele falou, não se usa mais. Aí eu pensei comigo, com toda a minha educação, não te perguntei isso. Eu falei, mas eu queria barra italiana. Se você quiser eu faço, mas depois você não reclama, porque não se usa mais isso, é ultrapassado e não sei o quê. Eu falei, tá bom, então faz barra normal mesmo. Isso não é o que a sociedade quer? É eles que dizem, quando você vai procurar uma roupa, às vezes você não tem dificuldade de encontrar a cor que você gosta. Por quê? Porque todo ano tem a cor do ano. Né? Essa semana mesmo eu vi uma moça falando na internet lá, que as cores, a moda agora é terrosa. Como assim terrosa? Quem escolheu isso? Aí a gente diz, eu não sou influenciado por ninguém. Como você não é? Muitas roupas que você vai comprar, se você for comprar promoção então, filho, você está lascado. Porque promoção só tem aquilo que está vendendo. Só tem aquilo que está lá. Então você não escolhe, às vezes nem tamanho, quanto mais cor. A gente é influenciado sim pela sociedade. E a gente pode sim se amoldar. É claro que eu estou falando de coisas que não fariam diferença. Se você usa azul, verde ou terroso, seja lá que cor seja essa praga, você vai estar vestido do mesmo jeito. Mas a realidade é que nós somos sim influenciados. Em terceiro lugar, Paulo está dizendo aqui que nós devemos vigiar e agir para que a gente não viva segundo esse padrão. Que a gente não pode ser que a gente não só se amolde, mas que a gente abrace esse padrão de um jeito que seja nosso estilo de vida. Deixa eu tentar ilustrar isso para você de uma forma melhor. Você já foi algum dia no shopping? E aí você está lá dentro do shopping e você fez aquele tour de cachorro na rua, cachorro que ficou olhando a máquina de frango. Você fez aquele tour, passou por todas as lojas lá olhando as vitrines assim. E aí você olhou, aí fez o que todo brasileiro faz, olha e toma um sorvete. Aí
Só que você gastou 2, 3 horas nisso. Aí você sai, uma das duas coisas acontece. Ou você sai lá e fala, meu Deus, que calor. Nem percebi que calor que estava aqui, absurdo que estava esse calor. Ou às vezes acontece o seguinte, você sai e fala, já escureceu? Nem percebi que escureceu. Isso não acontece com a gente? Perceba isso, irmãos. Todo mundo que vive em sua geração tem muita dificuldade de entender o clima dessa época. Não é uma coisa fácil nós enxergarmos, nós entendermos, nós percebermos o clima dessa época, porque o clima da nossa época é como uma brisa que sopra sobre o nosso pensamento constantemente. Quando você está com calor, aquela brisa, mas se a brisa soprar o tempo todo, você nem percebe mais ela. Assim é o clima, o padrão do nosso mundo. Nós não percebemos como ele vai se corrompendo até que esteja corrompido. Quantas coisas mudaram de quando nós éramos crianças para hoje? E dos pontos do clima da nossa época é a crítica àqueles que apontam para o passado, são chamados de saudosistas. É um dos elementos, dos padrões da nossa época. Você não pode mais olhar para trás, porque se você olha para trás, você é saudosista. Você precisa olhar para frente, você precisa ser moderno. Como é que a gente vive então sem se amoldar a esse mundo? E eu quero seguir aqui para a gente encerrar. Bom, primeiro, Paulo diz, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Quando ele diz deixem aqui, não é no sentido de dar autorização, né? Autorizem Deus a mudar sua mente, não é isso. O que ele está dizendo é, submetam-se a Deus, a sua palavra, ao Espírito Santo, de tal forma que o efeito disso seja a transformação. Permitam, no sentido de submeter-se a Deus, que Ele transforme vocês, nós, pela renovação da mente. E aqui o verbo que é traduzido como transformar é o mesmo que é traduzido em transfigurar, lá em Mateus capítulo 7. No português ele vai equivaler muito à palavra metamorfose, né? Essa ideia, uma mudança que ocorre de dentro para fora. Então o que Paulo está dizendo aqui é que se nós nos submetermos à palavra de Deus, à ação do Espírito de Deus, à autoridade de Deus, nós seremos transformados de dentro para fora. Haverá uma transformação não só naquilo que nós fazemos, mas principalmente na forma como nós cremos e enxergamos. Como é que essa transformação acontece? Não é por atitudes que nós devemos imitar, mas pela compreensão de como nós devemos viver. A transformação é realizada a partir da transformação da nossa maneira de pensar. Quando nossa maneira de pensar é transformada, por isso a gente fala tanto de cosmovisão, irmãos. O que é cosmovisão? É a visão que eu tenho do cosmos, do todo. Então, quando eu enxergo todas as áreas da minha vida de uma forma mais ampla, e aí, claro que a gente vai tratar isso individualmente, né? Como eu enxergo o trabalho, como eu enxergo família, como eu enxergo minhas finanças, como eu enxergo minha sexualidade, como eu enxergo minha espiritualidade, como eu enxergo cada uma dessas áreas, a maneira como eu enxergo forma a cosmovisão, como eu enxergo o todo. E é a forma que eu enxergo o todo que é naturalmente a reação primária que eu tenho a tudo. Então, se você enxerga seus colegas de trabalho como potenciais, pessoas que estão ali competindo, como potenciais competidores, a tua reação é uma ao que acontece. Se você enxerga eles como colegas de trabalho que estão crescendo juntos, a sua reação é outra. É como nós enxergamos o mundo que determina como nós reagimos às demandas da vida. Quero terminar com uma citação de um teólogo, do Warren Wiersbe, nome complicado de se falar, né? Porque tem muitas traduções. Warren Wiersbe. Ele diz assim: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. É isso que Paulo está dizendo. Se você deixar o mundo
controlar sua maneira de pensar, você vai se conformar ao mundo. Mas se você deixar Deus controlar sua maneira de pensar, você será transformado. E a transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior com o espírito do tempo presente. A única defesa que nós temos para não nos moldarmos ao mundo é essa transformação. Temos assim uma metamorfose gerada pelo Espírito Santo. Quando o nosso corpo é consagrado e nossa mente é transformada, nosso culto torna-se racional e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que interessante, irmãos. A nossa necessidade é que nossa mente seja transformada. E eu quero dizer só uma coisinha aqui pontual. Muitas vezes nós achamos que submeter-se à palavra de Deus é eliminar ou diminuir aquilo que nós somos. Mas na verdade essa é a única forma real de liberdade. A única liberdade real que nós podemos experimentar é a submissão à palavra de Deus. Porque é a única realidade que nos permite sermos livres diante de Deus. Porque todas as outras questões são dominadas e governadas pelo pecado e nos escravizam. Então, a gente vê, vou dar um exemplo simples. A maluquice política que nós temos enfrentado nos últimos anos no nosso país. Com lado A, lado B e só, não tem outro lado. E muitas pessoas, corretamente, estão defendendo seu ponto de vista. Mas muitas pessoas estão escravizadas por aquilo. Não conseguem enxergar mais nada. Tem gente que não consegue usar vermelho, porque é a cor do outro grupo. E onde que isso pode ser liberdade, meu irmão? Isso é uma forma de escravidão. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós vamos ter uma visão muito mais correta sobre todas essas coisas, que nos permite uma liberdade de viver, sem que hajam essas amarras, essas prisões produzidas pelo espírito do nosso tempo. Bom, para eu encerrar, eu sei que eu já falei várias vezes que eu ia encerrar, mas agora é quase verdade. 3 aplicações para nós aqui. Primeiro, cuidado com o padrão do mundo. Não seja tolo, nem orgulhoso, para se considerar imune ao padrão da sociedade que vivemos. Essa brisa vai soprando. Quando eu coloquei essa aplicação, eu me lembrei de quando eu cheguei na Bahia. Eu morei por 4 anos na Bahia, e eu cheguei na Bahia. E minha folga lá era às quartas-feiras. E eu peguei a primeira quarta-feira de folga e falei, eu vou para a praia. A cidade que eu morava era na beira da praia, mas a estrada que levava para a praia tinha 16 quilômetros. Eu morava de um lado do rio, a praia era do outro, tinha que dar a volta, dava 16 quilômetros. Eu fui lá para a praia. E aí, praia na Bahia é maravilhoso, né? Aí, um monte de coqueiro. E aí eu escolhi um lugar com umas cadeiras, um coqueiro, sentei, olhei, porque sabe que eu sou muito moreno, não posso pegar muito sol. Aí eu escolhi um lugar assim com muita sombra, né? Sentei. A hora que eu sentei, eu senti aquela brisa. Falei, é aqui, não vou me queimar. Estou debaixo do coqueiro, essa brisa, não vou nem na água, para não arriscar me queimar. Sentei lá, a tarde inteira. E a Karen, você quer protetor solar? Eu estou debaixo do coqueiro, olha a brisa, não precisa. Irmãos, eu descasquei o couro cabeludo. A orelha descascou. Isso me fez aprender pensando nisso aqui agora, sobre o tempo da nossa geração. Porque essa brisa está batendo, a gente está confortável. A gente está confortável na sociedade. Nossa sociedade traz certo nível de conforto. E essa é a brisa batendo. E a gente acha que aquilo nunca vai nos fazer mal. Até que a gente só vê o efeito. Se fosse o Caio, não tinha acontecido isso, né? Caio, negão, né? Não. Mas como aconteceu? Eu cheguei em casa, que no espelho eu me olhei e falei, meu Deus, está vermelho assim. E às vezes é assim que isso que acontece, irmãos. O padrão desse mundo é como essa brisa que sopra em nosso rosto e a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já está totalmente amoldado ao padrão desse mundo. Totalmente amoldado ao padrão do mundo. Segundo lugar, para a gente terminar, já quase, hein? Busque a transformação. O Evangelho pode transformar-nos por inteiro.
Só o Evangelho pode produzir verdadeira transformação. Transformação por inteiro. Situações pontuais podem transformar a nossa maneira de enxergar determinadas coisas. Então, por exemplo, pessoas que têm uma experiência de quase morte, né? Ela tende, né? Nem sempre isso acontece, mas ela tende a valorizar mais seu tempo. Ela não sabe quanto tempo mais ela tem, ela podia ter morrido, falou, quanta coisa eu deixei de fazer. Aí ela começa a querer, então, aproveitar melhor o seu tempo para realizar aquilo que ela gostava. Mas é só isso que mudou. Não mudaram outras áreas da sua vida. Só o Evangelho pode nos transformar por inteiro. E a gente insiste em não buscar essa transformação. Só o Evangelho pode nos santificar o nosso corpo e renovar nossa mente. E esse processo ocorre por ação do Espírito Santo em nós. Por isso, nossa postura deveria ser: eu desejo a transformação, me submeto ao Espírito de Deus e eu amo o que Deus está fazendo na minha vida. Ainda que isso seja desconfortável, porque a transformação é desconfortável, mas o resultado depois é muito bom. Por fim, agora sim, alegre-se na vontade de Deus. Eu vejo que a igreja cristã tem dificuldade disso, irmãos. A gente tem tanta dificuldade que a gente vive dizendo qual é a vontade de Deus para os outros. A gente vê uma pessoa sofrendo, aí a gente já logo quer ter uma palavra dizendo, isso vai passar. Por que vai passar? Se a vontade de Deus é que aquele seja o momento dele, por que a gente não pode encorajar a pessoa a passar aquele momento com dignidade e amor ao Senhor? A gente precisa logo dizer uma palavra que seja contrária ao que Deus está fazendo. Como se todas as coisas que não fossem elementos para a minha felicidade, Deus não tivesse controle. Irmãos, o que Paulo diz aqui é que a única forma de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável, só isso também é uma outra mensagem, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A única forma é se nós somos plenamente transformados, nosso corpo consagrado ao serviço e nossa mente renovada, transformada pela renovação da mente. A única forma de nós experimentarmos essa vontade é se isso acontecer. O mundo, irmãos, com o fim de encontrar a perfeição, foge da palavra de Deus e se refugia em suas invenções morais, éticas, religiosas. E o apóstolo declara que a perfeição se encontra na vontade de Deus. Ele diz que a vontade de Deus é perfeita. E mostra que quando alguém ignora isso, está se iludindo em suas falsas imaginações. Nós precisamos nos alegrar na vontade de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, mesmo aquilo que é desconfortável, está edificando o seu caráter para que você se torne semelhante a Jesus. Alegre-se na vontade de Deus. Nem sempre o melhor, o que a gente queria, é o que a gente experimenta. Mas sempre o que a gente experimenta é o melhor que Deus está proporcionando naquele momento para o nosso crescimento e para a nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua graça e bondade, pelo teu amor, por tua misericórdia. Obrigado por tua palavra e pela oportunidade de retomarmos essa série de mensagens. Que o Senhor nos ajude e nos encoraje, Deus, a viver a santidade para a glória do teu nome. Amém.